Alô, pessoal do terceiro ano, vamos retomar nossos estudos na física aqui. Vamos começar com a aula 20 da sala virtual, tá? Vamos só deixar uma coisa clara. A aula 20 da sala virtual refere-se à aula 6 do livro 2, Física 2, ok? Então, a aula 20 refere-se à aula 6 da apostila de vocês, aula 6 da Física 2, lá do livro 2, tá? Então, livro 2, Física 2, aula 6, páginas 20 e 21, tá? Bom, então vamos começar. Vamos começar vendo um conceito muito importante, tá? Que é o poder das pontas. Vamos imaginar duas esferas, uma esfera menorzinha, uma esfera maior aqui. Observa que a esfera maior, obviamente, vai ter uma superfície, uma área maior. Vamos pensar que as duas esferas estão carregadas e têm a mesma quantidade de carga. Então vai ter um conceito físico aqui que a gente vai chamar de densidade superficial, e eu posso dizer o seguinte: a densidade superficial da esfera menor é maior que dessa esfera maior aqui, porque a densidade superficial é a carga, que no caso é a mesma, dividido pela área das duas, qual tem, no caso, menor área. A menorzinha aqui. Então, se o denominador aqui é menor, obviamente eu tenho um valor maior aqui para a densidade, ok? Mas para que a gente tem que ver esse conceito de densidade de carga? Para a gente analisar o poder das pontas. Então, observa aqui um objeto todo irregular, onde tem uma região pontiaguda. Observa que na região pontiaguda tem uma concentração maior de cargas, é mais adensada em relação às cargas. Então, por quê? Imagina que o objeto ele é constituído, é composto de esferas, esferas maiores, esferas menores. Se eu pego aqui, ó, essa região que eu estou marcando aqui, eu tenho uma esfera, aqui vamos supor que eu tenho outra esfera, mas aqui as esferas vão se tornando menor, ó, menor, menor, menor. Então o poder das pontas é resultado dessa concentração maior de cargas que eu tenho nessa região mais pontiaguda, porque ela, se eu estou analisando que esse corpo é constituído de esferas, tem esferas que têm raio o quê? Menor. Tá? Então, é mais adensado em termos de carga. A concentração de carga é maior. Então, eu tenho maior concentração de carga e aí eu posso dizer o seguinte: essa região mais pontiaguda, ela tem, no caso, um campo elétrico mais intenso. Tá? Tem um campo elétrico mais intenso. Então, ela carrega mais facilmente, tem a capacidade de carregar mais facilmente e de descarregar também mais facilmente. Tá? Isso é que é o poder das pontas, ok? Bom, vamos analisar aqui agora condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático. Vamos pensar que cargas, no caso elétricas de mesmo sinal, repelem, não é isso? Então, quando eu penso num condutor, tá, esférico, metálico, carregado, positiva ou negativamente, o que vai acontecer? Como as cargas de sinais iguais se repelem, o que acontece? Se está carregado negativamente, a tendência é que a superfície, ou a carga, melhor dizendo, fique concentrada aonde? Nessa superfície. Por quê? Porque vão se repelir, os negativos vão se repelir aqui. A mesma coisa quando sendo positiva a esfera, no caso. A tendência é que a carga fique na superfície por conta da repulsão, tá? Das cargas de mesmo sinal. Sinais iguais se repelem. Então, considerando que os condutores positivos e negativos aqui estão em equilíbrio eletrostático, não tem corrente elétrica no seu interior e nem tampouco aonde? Na superfície dele. Tá? E, enquanto isso, o vetor campo elétrico é perpendicular à superfície e tem que ser. Tá? Porque se ele inclinar um pouquinho, no caso, sair dessa posição de perpendicular, inclinar um pouquinho que seja, o que acontece? Eu vou ter deslocamento de carga. Eu vou ter uma força elétrica atuando na carga, fazendo ela deslocar. Daí, eu não posso dizer mais que esse condutor está em equilíbrio eletrostático. Então, se o condutor eletrizado estiver em equilíbrio eletrostático, o campo será nulo em todos os pontos do seu interior. Então, o campo elétrico é nulo no interior desse condutor. Tá? E outra coisa, ó, vamos pensar o seguinte: não importa se ele é oco ou se ele é maciço, tá? O raciocínio é o mesmo.
tá? Olha um outro conceito interessante aqui, blindagem eletrostática. E para poder, no caso, demonstrar essa blindagem eletrostática, foi feito um experimento, tá? Faraday fez um experimento para isso. E hoje em dia a gente chama esse experimento de gaiola de Faraday, tá? Então esse experimento vem demonstrar o quê? Que uma superfície condutora eletrizada possui um campo elétrico nulo no seu interior. Então, o que justifica esse campo elétrico ser nulo no interior desse condutor? As cargas, no caso, vão se distribuir na parte mais afastada da superfície condutora, ou seja, na casca externa. E isso vale também quando é oco, como eu falei. E aqui seria o exemplo de como se fosse não uma esfera, mas um condutor metálico oco. Então, as cargas vão ser concentradas na superfície. Então, se houver uma descarga elétrica no metal aqui, nessa tela, essa descarga não vai ser transmitida para o indivíduo que está aqui dentro. Vamos lembrar também o seguinte, esse indivíduo ele está isolado do piso aqui, tá? É um tablado, no caso de madeira, deve ter alguma borracha isolante, porque se ele colocar a mão do lado de fora ali, ou pegar um fio, colocar na terra, no piso, encostar a mão, ou em alguém que estiver do lado de fora, ele pode tomar uma descarga, ok? Na verdade, o que justifica isso aí, esse campo ser nulo aí? O que faz com que esse campo seja nulo, na verdade? Vamos pensar aqui nesse bastão carregado negativamente, que é aproximado da esfera aqui, ó, que no caso está descarregada. O que acontece? Como no caso esse bastão está carregado negativamente, vai repelir as cargas negativas, os elétrons livres aí. Ele vai para o lado direito e do lado esquerdo fica concentrado cargas positivas. E aí, o que acontece? Essas duas regiões vão gerar campos elétricos que vão se anular no interior dessa esfera, ok? Então, é o que acontece na gaiola de Faraday aqui também. O raciocínio é o mesmo. Tá? Vamos ver exemplos aí de blindagem eletrostática, ou seja, da gaiola de Faraday. Ó, carro. Tomou uma descarga aqui, o camarada estava dentro do carro, o carro tomou uma descarga elétrica, ele vai tomar choque? Estando dentro do carro, não. Tá? Mas alguém que estiver fora, se o carro estiver parado, teve uma descarga, alguém que estiver fora, encostar na lataria do carro, vai tomar um choque, é óbvio. Tá? Então o interior do carro é um exemplo da gaiola de Faraday. Não é o pneu, na verdade, que não deixa a pessoa tomar choque. Na verdade, no caso, a estrutura metálica que tem, no caso que é o exemplo da gaiola de Faraday. Outro exemplo aqui seria, no caso, você colocar um celular dentro de uma gaiola. Aí você tenta ligar para esse celular, você vai ver que você não vai conseguir, não vai funcionar o celular. Tá? Por quê? Porque no interior dessa gaiola eu não tenho campo elétrico. E vamos lembrar que o celular ele funciona através de ondas eletromagnéticas. Ok? Então, o campo elétrico no interior da gaiola aqui é nulo. Tá? Um outro exemplo aqui da utilização dessa blindagem eletrostática são o que chamam de cabos coaxiais. Esses cabos são utilizados em antena parabólica, né? Normalmente em antena parabólica. Você observa esse cabo, ele tem uma blindagem, ele tem uma folha de alumínio que, no caso, blinda o fio para não ter interferência eletromagnética. Tá? Bom, vamos pegar aqui um exemplo agora, vamos ver uma situação que fala de campo elétrico criado por um condutor esférico que está em equilíbrio eletrostático. Vamos pensar que você está em equilíbrio eletrostático, essa carga vai concentrar na superfície externa, na casca dele. Então, o campo elétrico vai, no caso, como é que ele vai se comportar nesse caso aqui? Ele vai comportar como se a carga concentrasse no centro, exatamente no centro aqui. Ah, mas a carga não concentra na superfície? Sim. Mas para efeito de campo elétrico, se eu quiser calcular, é como se a carga estivesse no centro. Tá? Então, qual é o campo elétrico no interior do condutor? No interior é nulo, a gente já viu isso aí, é nulo. Tá? Se eu quiser calcular num ponto próximo à superfície do condutor, bem próximo mesmo aqui, como seria?
igual vocês já viram anteriormente como calcular o campo elétrico de uma partícula carregada. Então, uma partícula geradora que gera um campo elétrico. Como é que a gente calcula? Constante eletrostática, que no vácuo tem esse valor que 9 vezes 10 elevado a 9, né? Vezes o módulo da carga, dividido pela distância que essa carga está ao quadrado do ponto que você quer calcular o campo elétrico. No caso aqui, a distância é justamente o quê? O raio da esfera. Já que, no caso, eu quero calcular o campo elétrico num ponto bem próximo à esfera. Tá? Se eu quiser calcular o campo elétrico na superfície da esfera, você pega a fórmula que você utiliza para calcular numa posição bem próxima e divide por meio. Então, na superfície seria a metade da constante vezes o módulo da carga ao quadrado, dividido por r ao quadrado, que é o raio da esfera. E quando eu falo carga, gente, o módulo da carga, eu estou falando da carga da esfera, tá? Vamos lembrar disso. Ok? E se eu quiser calcular o campo elétrico num ponto a uma certa distância dessa esfera, nesse ponto aqui, por exemplo, um ponto externo, é a mesma fórmula que vocês já viram anteriormente. Então é a constante vezes o módulo da carga da esfera vezes d ao quadrado. Ah, mas por que não é r agora? Porque o ponto está bem distante da esfera. Então seria d ao quadrado. O que é d? É a distância do ponto ao centro da esfera. É o d. Ok? Bom, campo elétrico uniforme, também chamado de céu. Seria, no caso, aquele campo elétrico onde em todos os pontos dele eu tenho a mesma intensidade, mesma direção e o mesmo sentido do campo elétrico. Tá? Lembrando que campo elétrico é uma grandeza vetorial. Tá? Então, observa aqui uma região positiva, uma chapa metálica positiva e uma negativa. Lembrando que o campo sempre vai do positivo para o negativo, então eu tenho aqui entre as duas placas um campo elétrico uniforme, um céu. Então, se eu perguntar a intensidade do campo no ponto A é maior ou menor que no ponto B, é óbvio que é o mesmo valor, porque o ponto A e B está dentro do céu, desse campo elétrico uniforme. Tá? Então, o campo elétrico no ponto A é igual no ponto B. Ok? E a força elétrica de uma partícula que for lançada no interior desse campo? Como é que eu calculo? Seria o módulo dessa carga que foi lançada vezes o campo, vezes o valor do campo. Lembrando que o campo, a intensidade do campo é o mesmo em qualquer lugar, nessa região que a gente chama de céu, entre as duas placas no caso aqui. Ok? Vamos para um exemplo aqui. Ó. Eu tenho uma partícula de massa 5 gramas eletrizada com carga elétrica de 4 microcoulomb. É abandonada em uma região do espaço na qual existe um campo elétrico uniforme, de intensidade 3 vezes 10 elevado a 3 newtons por coulomb. Desprezando-se as ações gravitacionais, determina o módulo da aceleração adquirida por essa carga. Então, vamos lá. Está aqui o desenho para poder ilustrar o que foi dito aí. Então eu lancei uma carga, ela vai sofrer a ação de uma força, vai sofrer um desvio, vou desprezar a ação da gravidade. Tá? Então eu tenho a massa é 5 gramas, sim, mas vamos utilizar quilograma. Então 5 vezes 10 a menos 3 quilogramas. O módulo da carga, 4 microcoulomb, ou seja, 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Campo elétrico, 3 vezes 10 elevado a 3 newtons por coulomb. Quero calcular a aceleração. Vamos lembrar que força é o módulo da carga vezes a intensidade do campo. Então eu vou calcular o que seria a força. 4 vezes 10 elevado a menos 6 campo, a carga elétrica, o campo 3 vezes 10 elevado a 3, multiplicando aqui vai dar 12 vezes 10 a menos 3 newtons, tá? Bom, mas eu quero calcular a aceleração. Vamos lembrar da segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. A aceleração é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à massa. A gente multiplica cruzado isso e chega à seguinte conclusão. Força é massa vezes aceleração. Mas que força eu estou falando aqui? Da força elétrica. A massa foi dada aqui e aí eu vou calcular a aceleração. Olha, a força, a massa e aí eu calculo a aceleração. Simplifico 10 a menos 3 com 10 a menos 3. 5A igual a 12. A é igual a 2,4 metros por segundo ao quadrado. Trajetória de uma partícula no campo elétrico uniforme, num céu. Vamos só considerar então, vamos lá, vou lançar primeiro uma carga positiva. E aí, o que vai acontecer com ela? Vai em direção aonde? A região negativa. Por quê?
carga de sinais opostos, diferentes, se atraem. Ah, mas e se eu lançar uma partícula descarregada, neutra, vai sofrer ação de força? Não, então ela vai direto. E se eu lançar uma carga carregada negativamente, ó, vai para onde? Vai para a região onde está carregada o quê? Positivamente, ó. Carga de sinais diferentes se atrai. Então, se eu lanço uma partícula carregada positivo ou negativamente no interior de um campo elétrico uniforme, a trajetória dessa partícula é o quê? É parabólica, ok? Então, cargas positivas movimentam espontaneamente a favor do campo. Por que a favor do campo? Porque o campo vai do positivo para o negativo, lembra? E se a carga for negativa, movimenta espontaneamente contra o campo. Então, olha, por quê? Porque está indo, se a carga negativa está indo lá para o positivo, está se opondo ao sentido do campo. E se a partícula for neutra, no caso, não sofre ação de força elétrica. Ok? É isso aí, gente. Nossa aula acabou. Tá? E aí, atividade para vocês fazerem, exercício para vocês fazerem. A aula 20, né? Vamos lembrar que a gente está falando da aula 20 da sala virtual. Tá? E o exercício que vocês vão fazer, vão lá no livro 2, Física 2, aula 6, página 21 e 22. Vocês vão fazer atividades para a sala de aula 1, 2 e 4, atividades propostas 1, 3, 6 e 7. Ok? E depois vocês vão fazer o exercício de fixação online 1.20, que vai estar na aula virtual 20, né? E esse exercício vocês vão enviar ao final. Né? Vocês vão enviar, ele é online, então vocês enviam para mim ele. Não tem que escrever nada, automaticamente vocês vão enviar. Observa o seguinte, tá, gente? Nesse exercício 1.20, vocês vão marcar as respostas da atividade para a sala de aula 1, 2 e 4 que vocês vão fazer antes. No caso, vocês vão primeiro fazer as atividades, no caso do livro, e a atividade para a sala de aula 1, 2 e 4, vocês vão ter lá a questão 1, 2 e 3 e vão marcar as respostas que vocês obtiveram na atividade que vocês fizeram do livro, no exercício que vocês fizeram do livro da atividade 1, 2 e 4 aí, ok? Fica assim, gente. Fica com Deus. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.